É por isso que é importante introduzir o tema dos sonhos desde a primeira sessão e sair da primeira sessão com uma ideia clara de qual é a estrutura da personalidade do paciente. Você tem que fazer isso e mostrar para o paciente que você está entendendo qual é o problema dele. Isso gera confiança, isso gera segurança, isso faz com que você possa cobrar um valor digno e justo pelo seu trabalho e o paciente enxergar valor naquilo que você está entregando e pagar o que você está pedindo, porque ele confia que você vai entregar resultados para ele e os resultados vão aparecer. Porque aí você vai ter condições de manejar corretamente o caso, porque você vai saber claramente os problemas emocionais que o paciente precisa enfrentar. E quando você sabe os problemas emocionais que o paciente precisa enfrentar, você sabe como manejar a situação. E cada estrutura, cada quadro clínico, ele exige um manejo diferente, não é o mesmo manejo para todos os casos clínicos. Mesmo dentro da neurose, com desejos reprimidos, sexuais reprimidos, como esses envolvendo a homossexualidade, que eu falei aqui, né? Às vezes até bissexualidade dentro dos sonhos, o manejo ele é diferente. A gente não vai lidar da mesma forma com um histérico ou com um fóbico, com alguém que tem depressão, com alguém que tem neurose obsessiva. É diferente a maneira que a gente trabalha. Sabe por que é tão importante o diagnóstico? Porque também os pacientes eles não veem dessa forma tão bonitinha, como dizem os livros. Os diagnósticos também eles se misturam. E a gente tem que ter a capacidade de enxergar aspectos fóbicos, paranoides, num obsessivo, aspectos histéricos e obsessivos em um fóbico, por exemplo, para a gente conseguir entender o quadro do paciente como um todo, para fazer um manejo específico para aquele caso clínico em particular, para aquele sujeito singular, aquele indivíduo que é diferente de todo e qualquer indivíduo que está vindo procurar o nosso atendimento. Aí a gente vai ter o paciente tendo resultado, com bem-estar, retomando a sua vida como ele quer. É que nem você querer pilotar carro de corrida. Se você não conhece carro de corrida e vai querer pilotar um carro de corrida sem conhecer, o que vai acontecer? Os carros são muito diferentes uns dos outros. Você corre até riscos fazendo isso. Se você não vai saber direito onde é que é a marcha, se a marcha é aqui, se a marcha é no volante, onde é que é a marcha, como trocar a marcha, quanto você tem que pisar no acelerador, como é que funciona a embreagem. Se você não faz um diagnóstico do carro, você corre riscos. Você corre riscos de entrar numa curva muito lenta e alguém atrás de você bater em você, ou ao contrário, você acelerar demais, passar reto e bater num guardrail, correndo risco até de se machucar ou machucar outras pessoas, porque você não fez a sua tarefa de casa, não estudou corretamente o que precisava estudar antes de assumir o volante do carro de corrida. Assim é também na nossa profissão, a gente tem que fazer a nossa tarefa de casa. E a nossa tarefa de casa é sair da primeira sessão com a hipótese diagnóstica de quem é o paciente. É falar para o paciente desde a primeira sessão do diferencial que o nosso trabalho oferece, porque a gente vai trabalhar sobre o que acontece quando ele está dormindo também, não é só quando ele está acordado. A gente vai se ocupar da mente inconsciente dele, dos sonhos dele. É nossa tarefa fazer isso. E é a nossa tarefa integrar essas duas coisas, confirmar o nosso diagnóstico através dos sonhos do paciente também, para poder entregar um trabalho de excelência, com resultados rápidos, mais acelerados possíveis, um atendimento de extrema qualidade. Para esse paciente ver progressos na sessão, para esse paciente ver a evolução do tratamento, ver as microtransformações que vão acontecendo.
É essa a nossa tarefa. É por isso que o diagnóstico é tão importante. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. E os sonhos ajudam muito no diagnóstico. Essas duas coisas têm que estar juntas, desde o primeiro contato com o paciente. E não, a gente não tem que se acomodar porque o paciente resiste num primeiro momento e diz que não se lembra dos sonhos ou que não sonha. A maior parte dos pacientes que diz isso não sabe da importância dos sonhos, eles precisam ser instruídos em relação a isso. É o trabalho nosso também, mostrar para o paciente o quanto isso é importante e por que isso é importante.